Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Primeiro assunto, lei de anistia. Coisa estranha, o ministro Toffoli, que é um juiz do Supremo, é relator de um pedido de 2014 do PSOL para o Supremo declarar que é inaplicável a lei de anistia, 2014. Então ele quer criar um debate sobre a lei de anistia de 1979. Eu acompanhei isso, lá no Palácio do Planalto. Eu lembro que Golbery certa vez me disse, o ministro Golbery, rindo, né? O MDB não quer uma anistia ampla, geral e irrestrita, porque eles têm medo que o Brizola seja anistiado, entre no país e rache a oposição. Aí ele ria, pois o Brizola vai vir anistiado. E chegou aqui, a Ivete Vargas tinha tirado o PTB dele, ele criou o PDT. Bom, outra coisa. E aí, gente, em 2010, houve uma ação... Eu anotei aqui, é incrível, incrível. Foi julgada no Supremo a lei de anistia. A OAB queria revogar a lei da anistia. A OAB que fez o maior movimento em prol da anistia, que queria revogar. Toffoli se declarou impedido em 2010. E aí, o presidente do Supremo, o ministro César Peluso, passou um pito na OAB, dizendo que é uma consciência tardia e anacrônica. A ministra Carmen Lúcia deixou uma frase muito importante. Não há como julgar o passado aos olhos de hoje. Anistia de 79 era para pacificar o país, né? Votaram contra esse pedido da OAB, mantendo a lei da anistia, Carmen Lúcia, Peluso, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Marco Aurélio, Celso de Mello, o decano, e votaram contra Lewandowski e Aires Brito. Gente, a lei de anistia está fazendo 45 anos. Lá fazia 30 anos. Né? Olhem só o absurdo, porque vai prejudicar exatamente aqueles que eram os guerrilheiros, terroristas, sequestradores, assaltantes de banco, que eram jovens e que hoje estão aí com 80 anos no máximo. Se é para pegar o pessoal da chamada repressão, eles já estão com 90, 95 anos, se é que estão vivos. Então, mexer nisso parece que é para mexer numa brasa para ver se vem fogo de novo. E o ministro Toffoli parece que está entrando nessa. É um pedido do PSOL lá de 2014 que apareceu agora. Bom, está todo mundo aí preocupado com um rompimento de relações entre Israel e o Brasil, né? Porque o presidente do Lula, que defende o Hamas, defende os palestinos, é contra Israel, chamou Israel de genocida, comparou Israel com Hitler, a Alemanha de Hitler, Holocausto, e o Benjamin Netanyahu, que é o líder de Israel, disse que ele passou a linha vermelha, foi além, que são palavras vergonhosas e graves, banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender. Irônico, porque quem propiciou a criação de Israel foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo a Assembleia da ONU. Então há esse laço. Enfim, é muito complicado. O presidente Lula disse isso lá na Etiópia. Ele foi lá para o norte da África, mais exatamente nordeste da África. Antes de ir, ele plantou uma oliveira na Embaixada da Palestina no Brasil, na representação da Palestina, e depois perguntou para o embaixador quando a oliveira vai dar uva. O embaixador falou em 8 anos, eu diria infinito, né? Mas aí ele foi recebido, ele e a primeira-dama Janja foram recebidos no aeroporto do Cairo pelo ministro do Turismo. E ele passou o dia todo, um dia inteiro fazendo turismo. E depois, no outro dia, teve um encontro rápido com o general Sisi, que estava mais preocupado em receber o Erdogan da Turquia. Aí ele foi lá para a reunião dos países árabes, lá em Addis Abeba. Mas ele defendeu também Putin, porque apareceu morto esse opositor na prisão com hematomas e estava todo mundo já culpando o regime de Putin e Lula fez uma declaração dizendo por que essa pressa em acusar alguém? Depois descobrem que não foi e vão ter que pedir desculpas. Ele é um grande defensor de Cuba também. Tem cubano lá lutando do lado do Putin. Wall Street Journal, que eu vi agora desse fim de semana, diz que são de 400 a 3 mil cubanos, porque eles estão ganhando $2.000 por mês. Lá em Cuba eles ganham $20 por mês. A mãe de um deles que morreu, foi morto por um drone ucraniano, a mãe do Raivel Palacio, disse que
que os cubanos vão todos para a morte. E não são só cubanos. Cubanos são o maior contingente de mercenários. É gente da República Centro-Africana, da Sérvia, do Nepal e da Síria, porque eles recebem cidadania também. Agora, os Estados Unidos estão com 500 mil cubanos que fugiram dessa maravilha de democracia relativa que Lula elogia Maduro também, né? Maduro agora expulsou. O pessoal está saindo de lá. Os observadores do secretariado, do Alto Secretariado de Direitos Humanos, que é presidido pela Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile. Está mandando embora, porque acha que estão se metendo só porque ele está aprendendo os opositores e os candidatos à presidência, tal como o Ortega da Nicarágua. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.